Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui agora presencialmente, né? E agradecer a Jesus, né, pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez estudando o Evangelho dele, né? E tendo a oportunidade de fazer algo que é sublime, que é falar sobre a família, né? E eu fiquei, quando o Vinícius na sexta-feira, foi na sexta ou na quinta? Não lembro ainda, comentou sobre a oportunidade de falar sobre a palestra, assim, fazer um estudo aqui, né, e tal, no domingo de manhã. Falei, que bacana, né? O que eu vou falar, né? Tipo assim, acho que um dia antes, 2 dias antes, né? O que eu tenho preparado, né, para me fazer, né? Eu pensei, vou falar sobre a fé, pensei, né? Aí passou um pouquinho, agora a Gorete me passa uma mensagem e assim, cara, tem um tema aqui que é a família e a reconciliação. O que você acha, né? Eu disse, nossa, eu amei, adorei, né? E eu não tinha nada preparado ainda. Há muito tempo que eu não falava sobre a família. E eu achei muito específico o tema sobre família e reconciliação, né? E aí eu me lembrei da minha história com a minha família, lembrei da minha história, especialmente com meu pai, que faz 2 meses e meio que ele desencarnou. E eu queria fazer desse momento uma oportunidade da gente refletir sobre as nossas relações familiares, muito mais que um estudo de uma palestra, mas que realmente a gente pudesse, principalmente nesse primeiro momento, lembrar de quem são os membros da nossa família. E se a gente fosse contar a história da nossa família, como que a gente contaria essa história hoje? E para então iniciar, eu ganhei de presente recentemente uma oração que eu não conhecia, que chama Oração à Sagrada Família. E essa oração, desde que eu conheci ela, eu faço ela 3 vezes ao dia. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. E aí eu finalizo por mim, né? Sagrada Família de Nazaré, ajudai-me a fazer também da minha família uma sagrada família. Então, quem são os membros da nossa família? Essa é a grande questão. Quem nós somos na nossa família? Vocês se reconhecem na família de vocês como? A Gorete agora mesmo falou para mim assim que ela lembra de histórias da década de 50, de 70, né? E se a gente fosse olhar para a nossa história lá na década de 50, com a nossa família, a nossa história hoje, será que a gente modificou a nossa história com a nossa família? Será que os mesmos sentimentos que nós temos hoje pela nossa família são os mesmos sentimentos que nós tínhamos quando nós éramos criança, quando nós éramos adolescentes, jovens? Será que nós conseguimos, ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, mudar os nossos sentimentos pelas pessoas com quem nós compartilhamos essa jornada evolutiva? Porque tem um aspecto muito interessante. Emmanuel, no livro Leis do Amor, através do Chico Xavier, ele fala o seguinte: de um modo geral, nas leis do destino, o marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia
inclinamos à crueldade e à mentira. E aquela mulher que, certa feita, relegamos às necessidades e às viciações, e quem são os filhos problemas? São aqueles mesmos que prejudicamos, desconfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Começo esse nosso bate-papo nessa manhã linda de domingo, refletindo em como que são as nossas relações nas nossas famílias, como que são os nossos sentimentos para com aqueles nossos entes queridos mais profundos. Porque se a gente for relegar, quem aqui nunca teve problema familiar? Quem aqui falou assim, nossa, eu tenho uma família perfeita? Né? Quem aqui um dia falou assim, eu nunca tive uma discussão com a minha mãe, eu nunca tive uma discussão com meu pai, meu filho é um filho obediente, né? E aí então a gente pergunta, por que existem nas famílias tantos traumas, tantas desavenças, tantas animosidades, tantas situações que a gente fala assim, gente, mas não era para ser assim? A gente não é sangue do mesmo sangue? A gente não está convivendo junto? Por que muitas das vezes a gente está num círculo familiar e esse círculo familiar para nós parece que estamos no meio de pessoas tão estranhas? E aí eu queria aproveitar a nossa fala e compartilhar com vocês um pouco a minha história da minha família, porque teve um determinado momento na minha vida, eu era criança ainda, meu pai e a minha mãe estavam discutindo na sala, e eu sempre fui uma criança muito tímida, tive muita dificuldade de verbalizar, assim, às vezes as minhas opiniões, o que eu queria, né? Hoje eu já entendo o porquê, mas naquela época não. E eu vi aquela situação ali, eu falei assim, gente, mas o que é isso? E a minha família estava vindo num constante desequilíbrio de discussões. Minha mãe, ela tem nessa encarnação o vício do alcoolismo. E meu pai, ele sempre foi um pai muito autoritário, né? Das antigas, né? Foi criado, né? Então a gente só dá aquilo que a gente recebeu, né? Da forma com que a gente recebeu. Então, nós éramos muito circunscritos em uma situação em que, por exemplo, se eu deixasse cair isso aqui no chão, eu não poderia deixar cair, né? Então a gente era muito moldado a o que as pessoas vão pensar da gente, não aquilo realmente que a gente era. E meus pais estavam discutindo ali, meu pai não queria que minha mãe bebesse, então eu lembro algumas coisas dessa situação. E foi ele que iniciou minha mãe no vício do alcoolismo, foi ele que mostrou o caminho para minha mãe. Mas a gente sabe hoje que não é uma situação desta existência, né? Mas enfim, eu lembro que eu chorei como criança, em silêncio, e fui para o quarto. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma intuição que eu nem, naquela época eu não conhecia mediunidade, assim, eu ia no centro espírita, sabe, mas não tinha algo. Era criança, falou assim para mim, essa encarnação é assim. Essa oportunidade é assim. Não quer dizer que todas serão assim. E depois eu estudar a doutrina espírita, eu percebi que eu estava ali num reencontro com irmãos do passado, que eu precisava o quê? Burilar com eles determinadas situações e circunstâncias para o meu crescimento espiritual, mas que não necessariamente eles seriam o quê? A minha família espiritual, mas era a importância da minha família consanguínea naquele momento, porque não existem acasos nas leis divinas, não existem acasos, né? Não existem injustiças perante a justiça divina. Mas o olhar de criança não entendia, parecia que eu estava no meio de pessoas estranhas, apesar de amá-los muito, apesar de ter uma afinidade profunda com a minha mãe também, né? Uma ternura muito grande por ela, mas eu sentia que eu estava no meio hostil, que não era aquilo realmente que era a minha família do plano espiritual. Enfim, a gente continua a nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada com a nossa história, com a nossa família. E particularmente, com a minha família, eu tenho uma história muito interessante, que aos 7 meses de idade,
minha mãe me levou para morar com a vovó Joana, que é a mãe dela, a minha avó materna. Na verdade, minha irmã era muito doente, então ela ficava muito no hospital. E eu tinha o quê? Para mim não ficar sozinha, minha mãe me deixava com a minha avó e com o vovô Antônio, vovó Joana e o vovô Antônio. E eu gostava muito. Até que um dia eu fiquei. E eu não voltei. Assim, eu voltava para passeios e tal, mas eu gostava de ficar muito com a vovó Joana e com o vovô Antônio. E isso provocou em mim, como criança, e eu não percebia, um afastamento emocional dos meus pais. Né? Apesar de sempre estar na casa dos meus pais, era como se eu não fosse a filha preferida dos meus pais. Não era aquela filha que era escolhida. E aí, nessa minha caminhada com a minha família, pessoal, eu lembro do dia que eu decidi voltar para minha casa. Eu decidi voltar para minha casa com 5 anos de idade. E eu lembro que meu pai estava na casa da vovó Joana, eu peguei na mão do meu pai e falei assim, eu quero voltar para casa, morar de vez com os meus pais. E eu voltei a morar com os meus pais com 5 anos de idade, meu pai pegou na minha mão, me levou. Mas ali foi uma outra realidade que eu vivi na minha vida. Eu realmente não era a filha preterida, né? E eu vivi durante muitos anos na minha família uma situação de que por exemplo, eu sempre falo, né, se era para comprar roupas, a gente era pobre, né, se era para a gente comprar roupa para a gente, para os filhos, era eu e a minha irmã era mais velha, 1 ano mais velha, comprava roupa para minha irmã e eu tinha roupa doada do centro. A minha irmã tinha roupa de costureira, eu tinha roupa doada do centro. Ela não tinha dinheiro para as 2 filhas viajar com os primos, a Karine ia e a Carla não ia. Então foi assim durante muito tempo na minha vida. E isso, pessoal, eu quero contar isso porque eu não via a minha timidez, que eu falava que eu era tímida e eu não verbalizava o meu sentimento. Hoje eu tenho conhecimento que eu guardava uma grande mágoa dentro de mim por eu não ser participada na minha família do jeito que ela era. E isso se alongou durante vários anos. O problema de vício do alcoolismo da minha mãe se agravou um pouco. Na nossa adolescência, meus pais se separaram e a gente morava de favor no fundo da casa da mãe do meu pai. A gente não tinha condições de ter casa própria. E meu pai saiu de casa, foi morar com outra família. E a partir desse momento, eu já tinha 17 anos, nesse momento eu tinha um sonho de ser professora. E nesse sonho de ser professora, eu queria ser professora de química. Naquela época, na década de 90, só existia química período integral, então eu tinha que estudar o dia todo para mim poder trabalhar. Mas meu pai, como saiu de casa, meu pai não ajudou a gente. E eu precisei ser arrimo de família, precisei trabalhar. Foi a decisão mais difícil que eu tive na minha vida. E nessa decisão que eu tive de trabalhar e ajudar a minha família, eu tive um crescimento muito grande, porque eu tive que decidir. A minha mãe, naquela época, ela já estava trabalhando como diarista. Minha mãe é hoje, para mim, um dos meus grandes exemplos de vida, porque apesar dela ter o vício do alcoolismo, ainda que ela não venceu, minha mãe é uma pessoa muito honesta e trabalhadora, uma pessoa muito digna. Ela nunca deixou a gente sozinhos. Mas nessa caminhada que ela fez com o vício de alcoolismo, eu aprendi muito com ela. Durante muito tempo eu quis salvar minha mãe, sabe? Eu queria falar assim, mãe, o que a senhora quer que eu faça para mim poder tirar a senhora do vício do alcoolismo? Hoje eu sei que a gente não consegue fazer isso com as pessoas, né? Mas aí eu precisei, naquela dificuldade que a gente estava vivendo naquele momento, eu precisei trabalhar porque a gente às vezes ficava sem energia, a gente ficava com dificuldade de comer, e as pessoas em volta da gente, mesmo os familiares, não entendiam, né? A dificuldade que minha mãe tinha, e às vezes a gente precisava de ajuda e a gente às vezes não tinha, né? Ajuda da nossa família, e falou assim, mas a Vânia tá bebendo, por que tá sem energia? E aí eu tive com 16 anos, eu falei assim, eu vou trabalhar.
trabalhar, vou fazer o que eu tinha que fazer. E fui fazer e construir a minha vida, graças a Deus, à base do trabalho. Fiz a minha formação em administração, paguei a minha faculdade, depois tive condições de comprar o meu primeiro carrinho. Depois que eu formei, eu consegui comprar o meu apartamento, graças a Deus. E depois de 28 anos de vida que eu consegui estar na minha casa própria. E naquele momento eu tomei uma decisão. Eu não podia deixar minha mãe morando no fundo da casa da minha avó ainda. E aí eu resolvi ajudar e a pagar o aluguel para minha mãe naquela época. E foi assim vários anos. Mas a relação com meu pai, que é onde eu quero chegar, apesar da gente nunca ter discutido, eu ser uma filha obediente, a gente tinha um afastamento emocional muito grande. E quando meu pai também saiu de casa, ele resolveu não ajudar a gente passou muitas dificuldades, e aí ele está numa outra casa, então eu tenho pouco dinheiro, eu era uma pessoa trabalhadora, honesta, eu vou ajudar onde que eu estou, né? Então sempre foi, eu não posso te ajudar porque eu tenho que fazer isso. E o meu pai, ao longo da minha vida, eu sempre busquei meu pai para pedir ajuda, e ele falava assim, não tenho. Eu falei assim, putz, pensava, né? Mas tem para carinho, eu vejo fazendo isso para fulano, por que para mim não? Passados os anos, ainda já na virada dessa década passada aqui, eu tive um problema muito sério financeiro. Eu estava morando já no meu apartamento, mas aconteceu algo que eu não me recordo bem, assim, que foi a primeira vez que meu pai foi na minha casa. Porque nem na minha casa, quando eu convidava para meu pai entrava depois que eu comprei o meu apartamento. Ele ia na porta, buscava os meus sobrinhos, mas não entrava para conhecer meu apartamento. E nesse dia meu pai entrou. E a minha irmã entrou também. E eu contei para o meu pai o que estava acontecendo na minha vida. E foi a primeira vez que meu pai me viu chorar. Ele falou assim, eu não sabia que estava acontecendo tudo isso na sua vida. Eu nunca esqueci que ele falou isso. A primeira vez que minha irmã, depois, acho que eu já devia ter uns 35 anos, me deu um abraço. E tirou 50 reais dela e me deu 50 reais. Passou, naquele momento, foi uma virada, que a gente fala no cinema, né, o plot point da nossa história. Eu tive um outro relacionamento com meu pai. Eu lembro que a partir dali, eu passei 6 meses almoçando na casa do meu pai, todos os dias de segunda a sexta-feira. E meu pai ainda fez um empréstimo para ajudar a pagar uma parcela do meu apartamento que estava atrasado. E ali a nossa relação começou a mudar, virou uma relação de proximidade. Uma relação de pai e filho. Mas mesmo assim, tinha algumas situações com o papai que não eram umas situações o quê? Agradáveis, né? Oi? Agradáveis, né? Isso, ainda tinha algumas coisas que eu precisava resolver com meu pai, que eu precisava entender. E eu comecei, ao longo do tempo, a verbalizar para o meu pai os meus sentimentos. Por que era assim? Por que era assado? E nós fomos nos aproximando. E mesmo assim, meu pai com evasivas, né? Não, que isso aqui é assim, eu dei tudo para vocês que vocês pediam. Aí um dia eu perguntei para meu pai, por que o senhor nunca ajudou a gente a crescer na vida, a fazer as coisas pra gente? Ele falou assim, meu pai nunca fez isso por mim. Tadinho do vovô Antônio, né? O homem rural, criou uns 9 filhos, 10 filhos, não tinha condições. E ele interpretou que não. Então ele achava, então, como meu pai não deu para mim, então por que eu vou fazer para dar para os meus filhos? Enfim, em agosto do ano passado, meu pai foi diagnosticado com câncer. E 2 semanas antes dele ser diagnosticado com câncer, em uma meditação, eu vi meu pai no caixão. Eu visualizei, foi uma coisa estranha. 2 semanas depois, meu pai me liga, eu falei assim, cara, eu tive um problema de saúde, eu estou assim, preciso fazer mais exames. Eu falei assim, não, pai, não deve ser nada não, deve ser coisa de vesícula, coisa, né? Não, cara, ele falou bem, não é só isso não. Aí eu pensei, meu pai ele já sabe que ele vai desencarnar, espiritualmente ele já estava preparado para isso. E a partir desse momento nós tivemos uma jornada que eu tomei uma decisão naquele momento, falei assim, meu pai não vai desencarnar com nada pendente aqui entre eu e ele. E o interessante desse processo que meu pai viveu com a gente foi que instantaneamente, em 1 semana que o papai estava descoberto que ele tinha câncer, ele chorou para mim e pediu perdão.
para minha irmã e falou assim: eu passo as noites acordada, lembrando do que eu poderia ter feito por vocês e não fiz. Eu não fui um bom pai. Eu falei assim: não, pai, que isso, não faz nada. Aí a gente vai conversando, né? Aí ele virou para mim assim e falou assim: Carla, agora é entre eu, você e a Karina. Família é do sangue. E eu parava assim e falava assim: meu Deus, mas até hoje ele não aprendeu. Né? Ele escolheu, há 25 anos já está com uma outra família e não conhece, não reconhece aquela esposa e aquelas filhas da mulher dele, né, como pessoas. Mas eu calava assim e comecei a conversar com ele. Meu pai tinha entendimento espiritualista, espírita, ele acreditava, então ele teve, nesse processo, né, eu não quero que meu pai saia como vilão, mas que na verdade ele teve um grande processo, um crescimento de abertura, mas alguma coisa ainda precisava fazer. Bom, passados esse um ano de muitos aprendizados, de muitas vivências, os 2 últimos meses de vida do papai foram mais intensos, né, por conta das questões físicas, da debilidade, né, e 2 semanas antes dele desencarnar, ele foi internado no hospital UMC, e eu estava com ele, e ele estava meio sonolento, acordado, tá, de repente ele virava assim e falava assim: eu tenho 4 filhos. Aí eu olhei para ele assim, meio sonolento. 4 filhas, né? A Carla, a Karine, né? Que são as filhas naturais, mas a Ana Carolina e a Camila, que era da outra. Então eu tinha entendido que naquele processo que ele tinha vivido, que ele estava vivendo, ele tinha já conseguido exprimir, entender que a família, na verdade, é muito além da família consanguínea. É também as outras pessoas que estavam indo. Putz, olha a cura que meu pai está passando nesse processo. Então não é por acaso que tudo isso está realmente acontecendo e tem uma finalidade útil. Os últimos dias de vida dele, meu pai morreu, né, desencarnou no dia 9 de setembro desse ano, e no dia 7 de setembro eu estava com ele lá no UMC, e foi interessante que do dia 6 para o dia 7, eu tenho desdobramentos à noite, eu percebi que durante a noite toda eu passei com meu pai em tratamento com ele lá no hospital com ele. E na hora que eu cheguei, era feriado, né? A minha irmã tinha passado a noite com ele e eu ia passar o dia de feriado tudinho com ele, que eu não estava trabalhando. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, meu pai estava aceso, feliz, acordado. A minha irmã falou: Karina, ele dormiu. Cara, ele dormiu a noite toda. Eu falei assim: ah, pai, eu sei, a gente estava aqui trabalhando com o senhor, eu conversei com ele, expliquei para ele. Não, ele falou assim: tô bom, tô bem, estava feliz, radiante, não estou sentindo nada. A Karine saiu, foi trabalhar, que ela é técnica de enfermagem, eu fiquei com o papai. Deu 11 horas que ele começou a dar insuficiência respiratória nele, precisou ir para um balão de oxigênio. E aí eu entendi, mais uma vez, que estava tão realmente próximo, a gente estava fazendo todo um tratamento espiritual para ele ser acolhido no plano espiritual. E ele virou para mim naquele momento e falou assim: filha, eu quero que você fique aqui comigo, não sai do meu lado. Eu falei assim: não, pai, não vou sair do lado do senhor não. E aí ele foi começando a ficar mais desacordado por conta dos medicamentos. Na noite do dia 8 para o dia 9, eu adormeci, né, por volta de 10 horas. Num desdobramento que eu tive, eu vi meu pai sendo desacoplado do corpo físico dele. E eu voltei. Em vez de eu ficar, né, a gente fica ansioso, né? Deixa eu terminar de ver esse aprendizado. Eu voltei. E aí eu não consegui mais dormir. Eram 3 horas da manhã. E fiquei acordada até o desencarne dele. Meu pai desencarnou dia 9 de setembro desse ano, por volta de 9h30 da manhã, segurando na minha mão de um lado e na outra mão o lado da minha irmã, e a gente fazendo prece com ele. O que eu queria demonstrar com isso, com essa pequena história, é o quanto que os sentimentos entre nós podem ser mudados ao longo da nossa trajetória. Né? E qual que é a importância, a fundamentabilidade da reencarnação? Qual que é o objetivo dela aqui conosco? Né? E hoje eu tenho certeza
certeza que quando eu retornar para o espiritual, meu pai vai estar segurando da minha mão para me receber no plano espiritual. Então, aqueles laços afetivos que inicialmente não eram laços, eram nós, através da reencarnação, da oportunidade bendita do convívio familiar e do sentimento, da afetividade que se tem ao longo da nossa jornada. Hoje eu estou com 42 anos, né? E durante 42 anos, qual a oportunidade que Jesus me deu de poder refazer esses laços afetivos com esse ser espiritual, que hoje eu tenho certeza que ele é um grande amigo que eu tenho no plano espiritual. No dia dos finados eu fiz uma prece para o meu pai, quando eu estava meditando, e eu visualizei, eu vi meu pai recebendo no plano espiritual, ainda acamado, né, em convalescência, um buquê de flores de rosas brancas, e a reação dele foi: que isso? Uma pessoa estava com ele e falou assim: a Carla que te mandou. Então, o que a gente tem que aprender, o que eu aprendi com a minha história de vida e que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que é para a gente procurar entender dentro da gente qual que é a mensagem que Jesus quer de nós diante das nossas relações familiares, porque não existe realmente o acaso, e a família é um grande monumento, é uma grande oportunidade da gente edificar o ser espiritual que nós somos, para que nós possamos agir na sociedade. Como que a Carla vai poder fazer uma palestra sobre família, ainda com ressentimentos e mágoas com os seus pais? Não importa o que eles são, não importa o que eles fizeram, a gente sabe que nós somos frutos da nossa experiência, não só desta encarnação, mas ao longo das várias reencarnações. Então nós só oferecemos no mundo aquilo que nós damos. Então Jesus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O que é honrar o pai e mãe? É amar ou é respeitar os pais? Porque às vezes é difícil a gente amar. Será que sempre eu amei o meu pai e minha mãe? Às vezes a gente passa por momentos e fala assim: mas gente, talvez a gente não ama nenhum filho, às vezes a gente não ama fulano, mas a gente tem um direito, né? E a necessidade de quê? De honrar. Honrar é respeitar. Respeitar o outro na sua singularidade, na sua particularidade, naquilo que o outro tem para oferecer. Lembrando que Jesus disse na Golgota, né, em meio a tanta aquela turba de vozes, assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus compreendia a nossa maturidade espiritual. Nós podemos às vezes ser fisicamente mais jovens, mas às vezes naturalmente nós temos uma maturidade espiritual maior de compreender os nossos pais, de ter a piedade filial com eles. Hoje eu entendo que hoje talvez a minha mãe não consiga superar o vício do alcoolismo, mas ela um dia vai superar. Mas isso não impede que ela tenha qualidades de passar por situações que ela vivenciou, que talvez eu, Carla, na situação dela, eu não suportaria. Então, ter a empatia de se colocar no lugar do outro e falar assim: pai, qual que é o projeto de vida que o Senhor tem para mim? Se o Senhor me colocou nessa família, é para que ela realmente fosse o quê? Uma sagrada família. Então, fazer de mim um instrumento para que possa haver a modificação. E hoje eu acredito que os meus laços afetivos da minha família, tanto com a minha mãe, com a minha irmã e com meu pai, são outros desde o início da nossa jornada. E eu tenho uma gratidão imensa da minha mãe e do meu pai, e hoje eu compreendo que eles me deixaram com a vovó Joana e com o vovô Antônio por amor, porque eles confiavam nele para que cuidassem de mim. Entendeu? E até, quem não sabe, eu sou cineasta, eu fiz um filme chamado Joanas, Alguém Se Lembrou de Mim, em homenagem à minha avó Joana, que me criou nessa primeira infância. Ela desencarnou em 2015, e eu quis fazer uma história que relatasse histórias como ela, de senhoras que também renunciaram à vida por alguém que elas amavam, né? Então lá a gente conta a história da dona Ana Lúcia, da dona Terezinha, da dona Luzia, mais a história da minha avó, e por conseguinte tem a minha história lá. E onde eu falo que... eu vou dar um spoiler do filme, mas é para vocês entenderem o que eu falo aqui. Eu achava que meus pais não me queriam. É uma interpretação da criança, que não quer dizer que isso seja verdade. Por amor, os pais fazem as escolhas.
E aí, para finalizar, eu quero contar uma história que eu ouvi ontem do Raul Teixeira, que achei super linda. Ele falou que ele estava num lugar fazendo uma palestra e uma jovem chamou ele para conversar. E ela estava chorosa e ele, naquela atarentada ali, falou assim, não, tudo bem, eu vou sentar com você e conversar com você. Ele falou assim, Raul, eu tenho uma mágoa muito grande da minha mãe. Minha mãe, ela é meretriz. E o Raul virou e falou assim, não, peraí, por que você não conversa com a sua mãe? Por que ela foi para essa vida? A gente não consegue ter esses relacionamentos, ter essa conversa, tal, a gente não se vê há muito tempo. Aí Raul, na sua bondade, incentivou ela a procurar a mãe para saber conhecer o que era. Passado um tempo, essa menina passa uma mensagem, escreve uma carta, ainda naquela época era uma carta para o Raul, explicando que conversou, né, que tinha agendado para conversar com a mãe. Ele falou assim, beleza, então na próxima carta ela vai me explicar como é que foi essa conversa. Na hora que ela chegou, a próxima carta, chegou a carta falando que houve essa conversa entre essa mãe e essa filha, e a filha relatava que realmente a mãe falava que por ela ter sido mãe solteira, né, ela às vezes se relacionava com um homem, depois se relacionava com outro homem, e de repente ela se viu no vício, né, de ter relacionamentos com os homens. E ela tinha muito medo desses homens prejudicarem ela. Então, por isso que ela afastou da filha, né, e foi para essa vida, ficar longe da filha, para que a filha não sofresse. Depois que elas tiveram essa conversa, a filha falou que teve um tremendo amor pela mãe, porque viu que a mãe queria proteger a filha e não necessariamente que estava fazendo algo de errado para a filha. Então eu ressalto aqui a importância do diálogo, do entendimento. Eu procurei meu pai várias vezes e procurei minha mãe várias vezes para entender o porquê que eles agiram comigo de determinada maneira e diferente com a minha irmã. Claro, somos pessoas diferentes, têm necessidades diferentes. Os pais não vão agir igual, a gente não age igual com todo mundo, né? A gente pode ter vários amigos, mas cada um a gente trata de uma forma diferente. A importância do diálogo e da nossa abertura para compreender o ponto de vista do outro. Minha mãe sempre fala assim para mim, Carla, eu nunca fui tão preocupada com você, porque você sempre foi lá e fez. Eu sempre vi você fazendo. A Karine já era diferente, ela era mais dependente, até hoje, né? Mas foi a forma com que ela foi criada, a forma com que ela quis fazer isso. Então a gente vai compreendendo a forma com que o outro age, a forma com que o outro nos vê, a forma com que a gente vê o outro, e vamos nos curando de nós mesmos, né? Então, nessa história do Raul Teixeira também, ela é muito bonita, porque a partir desse momento de diálogo entre mãe e filha, a mãe abandonou a vida de meretriz, foi morar com a filha casou, tem um filho, e a mãe ajuda a filha na sua constituição familiar. Através de uma oportunidade que, deixa eu entender por que você agiu daquele jeito, deixa eu perceber, né? Deixa eu te amar do jeito que você, porque o amor incondicional, ele não julga e ele não pede a mudança do outro, ele aceita o outro como ele é. E o outro, ao longo da sua jornada evolutiva, dos aprendizados que ele vai vivenciando, ele vai o quê? Percebendo que ele tem que mudar. Porque é por conta das experiências da vida que a gente vai e muda. Não é porque o outro fala que a gente tem que mudar. Então eu falei que era para finalizar, mas eu queria mostrar aqui um livro para vocês, gente, que me ajudou muito nesse processo de cura com a minha família, de reconciliação com a minha família. Eu passei por um processo de reconciliação comigo mesmo. Eu ainda passo, do meu entendimento. Tem esse livro aqui que chama Onde Estão as Moedas? É um livro que conta de um jovem, né, que passou por várias situações dos pais com a família, e ele tinha algumas mágoas dos pais, mas foi até ele compreender que todas as moedas que eles tinham recebido dos pais eram importantes para edificar o ser espiritual que ele era naquele momento. Então, mesmo os desabores, mesmo as desavenças, mesmo tudo que a gente fala, eu não tive assistência do meu pai, eu não tive acolhimento, eu não tive carinho, eu não tive isso, eu não tive aquilo, isso são as moedas que eles nos deram. Essas moedas, elas não são moedas à toa,
que não vieram para você à toa. Então receba com carinho todas as moedas que os seus pais te deram, para que você compreenda quem é que Deus tem como projeto de vida para você, qual é o ser espiritual que Ele tem para você. Porque eu tenho certeza que talvez se eu não tivesse a vida que eu tive com os meus pais, talvez eu não fosse a mulher que eu fosse hoje. Eu não teria a força que eu tenho hoje. Talvez não teria conhecido a doutrina espírita que eu tenho hoje. Eu não seria trabalhadora, honesta como eu sou hoje. Quem vai saber? Mas foi por que eu sou o ser espiritual que eu sou hoje? Porque meus pais me deram essas moedas. Eles são os pais perfeitos para mim. Não teria outros. E eu tenho certeza que eu escolhi eles a dedo, para que eu pudesse ser o ser espiritual que eu sou hoje. Para a espiritualidade me confiar coisas que talvez para o outro não confiaria, porque não teve a história de vida que me fomentasse as bases para que eu pudesse ter a força de ter o edifício do trabalho que eu tenho que realizar na vida, que é diferente de cada um. Então, gente, a família é um local de aprendizado, né? E é um local regenerativo. O que é regenerar-se? É se tornar novo. Quando eu fui no dicionário e descobri isso, a gente fala que está passando muito de provas e expiações para o mundo de regeneração, beleza. Mas a gente está indo para o mundo de regeneração, nós estamos indo para um mundo novo. Então, na verdade, aquela história de esquecer o homem velho, né, de remodelar, tirar essa roupagem mais grosseira e nos vermos de uma outra forma, termos uma outra postura, termos uma outra visão, termos uma outra atitude diante do outro. E principalmente, uma outra atitude diante de nós mesmos. Porque eu descobri com a minha história que quando eu não perdoava, eu guardava mágoas, eu tinha ressentimentos, eu estava me flagelando, eu estava me prejudicando, eu estava fazendo mal para mim, né? Isso eu estava jogando dardos venenados dentro para mim, como se fosse, eu não gosto, o fulano não gosta de você, fulano não faz isso para você, então eu não mereço ser feliz. Como se a gente dependesse do amor do outro para a gente se amar. E para a gente amar o outro, a gente tem que primeiro amar a nós mesmos. Então, que a gente dê para o outro o nosso amor, porque isso é uma conquista nossa. E nós vamos ver ao longo do tempo o outro também se transformando em um ato de amor também, por nós. Pessoal, queria agradecer a oportunidade, queria fazer desse momento uma oportunidade de bate-papo, de compartilhamento de histórias, para que a gente pudesse refletir na nossa história e que nós possamos realmente fazer da nossa família uma sagrada família, edificando na nossa família as bases sólidas do Evangelho de Jesus e da construção do ser espiritual que nós nos comprometemos no plano espiritual, de sermos seres melhores, de seres redimidos, né, de realmente amar e perdoar, porque a família hoje que nós não compreendemos o porquê que nós estamos convivendo com ela, amanhã fará parte da nossa família espiritual, porque Jesus disse, um só rebanho, um só pastor. Isso, nós todos vamos estar reunidos no futuro próximo em uma grande família universal, nutridos pelos laços espirituais. Um dia a espiritualidade me falou, Carla, enquanto houver um irmão nosso sofrendo em humanidade, nós não seremos felizes. Então a espiritualidade luta pela felicidade de cada um de nós, pela nossa alegria, pela nossa evolução, porque nós somos de um só rebanho, nós somos origem de um mesmo Pai, nós somos irmãos, e que nós aprendamos então a dar esse amor para todos indistintamente. Amar os desiguais da família é a gente poder olhar na sociedade e amar aqueles que nós não compreendemos, né? Aqueles que estão em dificuldades semelhantes. E hoje, o trabalho assistencial que eu procuro fazer na sociedade tem muita base na minha vida que os meus pais me deram, nas dificuldades financeiras que eles tiveram, nos problemas dos vícios que eles tiveram, né? Então hoje eu olho, em cada lugar que eu vou, eu vejo alguém sem roupa, eu vejo alguém sem comida, eu vejo alguém faltando energia, eu vejo alguma criança querendo bala, alguma criança querendo... Você quer ajudar, porque você percebe aquilo no outro, por quê? Porque você vivenciou isso. E essas são as ricas moedas que meu pai e minha mãe me deram, de poder me ver em mim a humanidade e poder passar pelo outro e fazer diminuir no outro aquilo que o outro recebeu. Sempre, quando a gente viveu muito a minha vida, a nossa família, ganhando cesta básica do centro, por conta do nosso problema financeiro, cestas de verdura, e eu sempre falo isso com muito amor,
Todas as vezes que eu recebi uma cesta básica do centro, eu via chegando verduras para a gente, isso não era só o alimento para mim, eu tinha esperança. Então, toda vez que eu procuro levar uma cesta básica para uma família, verduras, algumas coisas, eu penso que a esperança é que Jesus toque o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa não desista da vida, não desista de si e não desista de lutar, porque tudo passa, as dificuldades passam e a gente cresce com o nosso aprendizado. Então, gente, que a gente saiba receber as moedas dos nossos pais com gratidão, entendendo por que elas vêm para nós, né? E que nós possamos ser esse amor e honrar ao nosso pai e à nossa mãe com toda a gratidão, porque eles nos deram as portas da evolução, né? Eles nos deram essa oportunidade desse corpo perfeito, dessa oportunidade de estarmos aqui com essa roupagem e evoluirmos. Tá bom, pessoal? Não sei se eu estendi o horário, me desculpe, pessoal, gratidão. Espero que vocês tenham um excelente domingo, que em breve a gente possa estar aqui novamente fazendo mais um bate-papo aí com vocês.